não é sobre o que estão dizendo de você, mas é sobre o que estão aprendendo com você. Não é sobre o que estão dizendo de você, é sobre o que estão aprendendo com você. Estão falando mal, estão aprendendo errado. Não estão ouvindo, não estão sensíveis, não estão na presença. Estão falando bem, estão sentindo, estão na presença. Diálogo interno. Nós temos todos os dias na nossa mente a presença de duas vozes. Nós temos a voz positiva e a voz negativa, ok? O tempo todo. A voz positiva é uma voz sábia, uma voz ponderada. E é real, gente. É real. A presença da voz, ela é real. Sabe aquele desenho que a gente assistia lá atrás, que tinha lá o Pluto, o Pica-Pau, enfim, com aquele demoninho aqui na orelha e aquele anjinho? Quem lembra do que eu estou falando? E eles ficavam ali o tempo todo falando. Esse aqui falava, faz isso, responde desse jeito, ele está querendo te enganar. E aí esse aqui ficava, não, ele não quer te enganar, ele quer te ajudar, é que você não entendeu ainda o que ele quer dizer. E aí ficava essa disputa. Olha para quem está do seu lado e fala assim, até hoje é assim em sua vida. O despertador toca de manhã e você fala assim, nossa, eu vou ir fazer uma caminhada. Ah, não, eu vou dormir. Ah, eu vou guardar dinheiro porque eu quero fazer uma formação profissional em coach. Porque eu vou me comprometer porque eu quero ajudar as pessoas. Ah, não, eu quero usar todo esse dinheiro nos barzinhos, nos restaurantes, no cartão de crédito no shopping, nas compras online. O tempo todo existe um engano dentro da nossa própria mente. Nós temos que entender onde está essa voz e como ela domina. Isso é muito sério. Que voz que você está ouvindo quando você toma essa decisão? Qual é a voz que você está ouvindo? Quando você acha que alguém está te ofendendo, que voz que você está ouvindo? Quando você quer atacar alguém com palavras, com olhares, que voz que você está ouvindo? Quando você quer se defender, que voz que você está ouvindo? O tempo todo identificar que voz que você está ouvindo. Yes? E por vários momentos, essa voz ela vai querer te atacar. A voz negativa, gente, ela sempre vai falar do nosso lado esquerdo. Sempre. Porque o nosso cérebro é dividido por hemisfério direito e esquerdo. E o hemisfério direito é o nosso hemisfério das nossas crenças, do nosso lado emocional. O hemisfério esquerdo é onde habita o nosso lado racional, lógico, cognitivo. O hemisfério esquerdo é o hemisfério das ideias. O hemisfério direito é o hemisfério da prática, onde nós colocamos em prática. Por isso que, racionalmente, às vezes você até sabe o que você precisa fazer para perder peso. Mas, às vezes, você não faz, porque emocionalmente você tem bloqueios. Então, a voz sempre vai falar do lado racional. Por isso que eu disse que você não pode contar o que acontece aqui dentro do PPI, porque a pessoa vai racionalizar e não vai agir, porque ela vai ter medo. As pessoas têm medo do ridículo. E quem tem medo do ridículo se afasta do extraordinário. Sempre, quando você tem medo do ridículo, você se afasta do extraordinário. Agora, olha para o seu ombro esquerdo. Olha para essa voz, materializa essa voz bem aí no seu ombro esquerdo. Dá uma olhadinha. Olha, tem gente que está ouvindo a voz de que a voz não está no ombro esquerdo, né? Olha para o ombro esquerdo e fala assim, obrigado por compartilhar. Mas eu prossigo. Ouça ela, decida e escolha a próxima voz. Yes ou yes? Deus nos chama para sermos alteradores de ambientes. Esse é o nosso propósito na Terra. Deus nos chama para a gente entrar num lugar e mudar aquele ambiente com a nossa presença. Não existe nada, nem pedra, nem ouro, nem dinheiro, nada mais precioso do que a presença. Quando alguém morre, a dor que fica é a falta da presença. Eu não vou onde sou tolerado. Eu vou onde sou. Deus age assim.
Ele não precisa de tolerância. Ele precisa de honra. Aliás, ele não precisa de nada. Mas ele está onde tudo se assemelha aos valores dele. Quem crê? Levanta a mão. Então a gente está junto. Levanta a mão quem acredita, quem crê. Ok, então estamos juntos na mesma energia, porque você vai ouvir falar muito disso. Em 2021, eu me posicionei além do que eu já me posicionava com Deus. Eu passei por um vale muito grande na minha saúde, onde eu podia perder a entonação da minha voz, ou até perder toda a minha voz. Mas o desafio não era só isso, tinha outras coisas que estavam em jogo, a oxigenação do meu cérebro e tudo mais. Por uma situação na minha saúde que para outras pessoas seriam casos mais simples, mas no meu caso não era um caso tão simples, por causa do tamanho dos tumores que eu tinha na minha tireoide. E eu fui buscar. Eu precisava me posicionar, precisava tomar uma decisão e eu fui buscar. Eu fui para um lugar que chama Estância Paraíso, que eu honro muito eles. Eu queria fazer há muito tempo fazer o Moriá, que é um retiro espiritual lá, é do pessoal da Batista da Lagoinha. Eu queria muito fazer o Moriá, já fazia muitos anos, era para eu ter feito antes da pandemia. Aí, durante a pandemia, era o ápice de onde eu queria estar lá. E aí, eles não estavam fazendo mais evento presencial. E como era um retiro, eu queria que fosse presencial. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Porque no mês de setembro, no 7 de setembro, eles abriram uma turma VIP, bem entre a semana, bem entre o feriado, e eu consegui encaixar na minha agenda. Eu fui nesse período, cheguei na quarta, na sexta estava ministrando no PPI. Olha que loucura. E lá, eu fui com uma busca, Deus tinha dito para mim, vá até aquele lugar, e eu tenho algo a te entregar. E eu fui, por obediência. Nas minhas orações, eu sentia que Ele pedia para eu receber algo que Ele tinha me entregar, eu não sabia o que Ele tinha me entregar. E depois eu conto essa história dessa entrega e tudo mais, mas no último dia, eu me lembro, eu estava com uma amiga minha, e ela tem uma base espiritual muito diferente da minha. E ela já foi assim, eu vou para me permitir, porque ela sabia que ela ia viver coisas ali que era diferente do que ela acreditava, que ela professava ali, então tudo bem. E ela se colocou à disposição. Mas no último dia teve um momento que eles tinham separado os homens das mulheres, e a gente ficou bem na última fileira das mulheres, e do nosso lado tinha 2 fileiras de homem. Para cá tinha umas 15 de mulher, porque a mulherada se posiciona mesmo, né? É um negócio, é uma loucura. Você vê que aqui tem menos homens que mulher. Parabéns, homens, por estarem aqui. Vocês são realmente uma exceção na maioria. E tinha 2 fileiras de homem. E tinha um moço, um jovem, muito bonito. Um menino bem novinho, acho que devia, sei lá, ter 20 anos, 21 anos. E aquele menino estava numa energia, aquele menino estava numa entrega, aquele menino estava numa conexão. Ele estava todo simples, de chinelo, bermuda, era o último dia, era roupa livre. E ele cantava, e ele louvava, e ele estava assim, se derramando. E para mim é natural isso, né? Lá na minha igreja eles têm culto de jovens, minha filha vai, enfim, eles fazem coisas incríveis com os jovens. Para mim aquilo já estava natural. É normal eu ver essas coisas. E ela ficou chocada. E ela começou a chorar de ver aquele rapaz naquela energia. E ela chorava. E aí eu queria entender se ela estava sendo tocada, ou se ela precisava de ajuda. O que está acontecendo, né? Eu falei, Senhor, se eu tiver que falar com ela, me mostra. E aí ela veio me abraçar e ela falou, Di, isso existe. Eu falei, o quê? O que existe? Que tudo existe, mas o quê? Ela falou assim, jovens, amando a Deus nessa intensidade. Eu falei, sim, existe. Ela falou, então quer dizer que o meu filho pode sentir isso? Eu falei, sim, ele pode. E ele deve sentir, só que talvez ele não sabe pôr para fora ainda, não se permitiu. E ela chorava, e ela materializava o filho dela naquele garoto ali. E aquilo, olha, eu me arrepio inteira de pensar, de lembrar. E aí vinha assim, olha que forte, ela ali, e vinha assim na minha cabeça. Abra a sua boca e fale para todos que querem ouvir. Abra a sua boca e fale. Fale. E quando vinha fale mesmo, só fale. Não era
como era antes. Fale com cuidado. Fala, só rasga. Do jeito que aquele menino estava. Se entrega. Gente, eu não sabia quem aquele garoto era. Deus sabia, eu não sabia. O babado era mais forte. E ela chorava. E aquilo ia vindo na minha mente, vinham os treinamentos, e vinham as pessoas, vinham os jovens. Já tive pessoas aqui de 13 anos de idade. E nos 8 anos de instituto eu tive uma pessoa só que questionou, que falou que eu falo muito de Deus. Então tudo bem. E naquele momento que eu entendi, quem separa o trigo do joio é Deus, não sou eu. Só fala. Passou. Vivemos todo aquele processo. Recebi meu presente, só que eu recebi meu presente quando eu cheguei em Americana, que eu entendi o que eu recebi. Na hora do aeroporto, entramos todos na van, cada um para um lado, tinha mais de 200 pessoas, cada um para um lado, entramos, nós fomos de carro, nosso transfer foi carro, na ida, na volta era uma van. Entramos na van, tinha mais pessoas, o garoto estava lá. Gente, pensa um menino simpático. Mas zoaram com ele, porque ele atrasou a van, tal, não sei o quê, e ele todo feliz, estava assim a 1000 por hora. E ele sentou bem do lado dela. E ele sentou do lado dela e ela falou assim, quem é você? E aí ele falou o nome dele. Eu sou fulano. Normal, e se apresentou naturalmente, normal. Na hora que a gente chegou no aeroporto, que a gente foi se despedir, cada um para os seus portões, ele foi tirar umas fotos e uma pessoa foi ajudar. E logo veio uma outra pessoa no aeroporto e encontrou com ele lá. Só que ele não era dali, de Minas, ele era de São Paulo. Quem encontrou com ele foi o assessor dele. Aquele rapaz tinha acabado de sair daquele reality show, a Fazenda, Fazendinha, sei lá, Fazenda. Ele tinha acabado de sair. Faziam 2 semanas que ele tinha saído, aquele programa estava rolando ainda. Ele era um cara famoso na mídia. Estava superando a dor gigante dentro dele de vícios químicos. Mal ele sabia quem ele tinha ali dentro, também o treinamento que eu ministro. Mal ela sabia. Sabe o que eu vejo ali? Eu vejo que não é sobre o quão capaz você é, mas eu entendo que é o quão especial você é, sendo famoso ou não. Porque quando ele se apresentou para minha amiga, ele apresentou o nome dele, normal. Natural. Ali ninguém sabia. E ali tinha gente nata, era uma galera nata ali. Só gente nível alto. Foi uma turma VIP, uma galera que... Só que ninguém falou nada do que fazia, do que não fazia, todo mundo foi para uma busca. Porque Deus não olha para nós com julgamento. Ele sempre vai olhar para a nossa presença. Porque a presença dele precisa habitar na nossa presença. E quando a gente está desconectado da nossa identidade, a gente se desconecta da nossa própria presença. E automaticamente nos desconectamos de Deus. E quando ele fala ali, Deus nos chama para sermos alteradores de ambiente. Aquele garoto alterou o ambiente dentro do coração da minha amiga. Estávamos no último dia e ela ainda não tinha sido tocada daquela forma. Mas ele entrou, ele permitiu a presença fazer parte dele e alterou o mundo dela. Diga, uau! Olha para quem está do seu lado e fala assim, não é sobre o que estão dizendo de você, mas é sobre o que estão aprendendo com você. Anota essa frase. Anota, porque a maior dor das pessoas é o que os outros falam. Não é sobre o que estão dizendo de você. É sobre o que estão aprendendo com você. Estão falando mal, estão aprendendo errado. Não estão ouvindo, não estão sensíveis, não estão na presença. Estão falando bem, estão sentindo, estão na presença. Porque Deus sempre vai estar onde Ele é celebrado. O que Ele faz, não faz parte do mal. Vai você fazer parte? Altere seu ambiente. Comece pelo seu ambiente interno. Altere seu ambiente interno. E tudo mudará no seu externo. Nós já sabemos que as nossas crenças determinam as nossas vidas. Sim ou sim?
Já está claro isso? Que tudo aquilo que eu acredito acontece, sim ou sim? Vamos aprender ainda mais de crença, tá? Calma que ainda nem começou. O que nós não sabíamos que nós poderíamos alterar as nossas crenças, mudar completamente as nossas crenças. E nós começamos a mudança de crenças pelo poder da nossa comunicação. Vamos pegar o exemplo de Charlie Brown. Essa charge tão antiga de histórias, virou animações, desenhos, virou gibi, virou histórias. Isso daí marcou muitas gerações. E qual era o papel principal? Qual era a persona? Qual era o personagem que ele usava ali? Uma criança triste, desmotivada e depressiva. Esse era o papel de Charlie Brown. Em todo o tempo. Se você observar nos desenhos deles, o semblante deles é sempre neutro. Neutro para baixo, não neutro para cima. E o que ele fala? Ele fala para sua colega assim, essa é a minha postura de deprimido. Quando você está deprimido, o jeito que você fica faz muita diferença. Para vocês entrar na dor, eu precisei colocar o corpo de vocês, toda a fisiologia, no estado da dor. Que é o que ele fazia. E aí ele fala assim, ó, a pior coisa que você pode fazer é levantar a sua cabeça. Porque aí você começa a melhorar. Então, se você quer ficar deprimido, fica assim, ó. E continua assim. Então, se você quer continuar tendo problemas, fica assim. Continua assim. Se você quer ser um carvão que vai apagar, para por aqui. E continua. Agora, se você quer ser a grande fogueira que ilumina tudo à sua volta, continua. Yes ou yes? Esse conteúdo valeu para você? Então comenta aqui embaixo, deixa eu saber o que está passando no seu coração.